boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, da mesma maneira como eu agradeço a presença do doutor Eloy Mori Fernandes e de Patrícia. Patrícia Mello, ela é advogada, participa da Comissão da Mulher, da Mulheres do Brasil, da OAB. Patrícia é extremamente atuante, já esteve conosco em outros momentos, e, além disso, ela teve uma fala muito precisa na nossa semana da consciência negra. Da mesma forma, eu agradeço ao doutor Eloy Mori Fernandes pela presença, porque eu sei que ele é um homem extremamente ocupado, também advogado, e hoje o que nos traz aqui é justamente a discussão sobre racismo e cárcere. Para que todos compreendam, o nome desse projeto é Série Diálogos, e ele se trata justamente para discutir algumas temáticas que são tanto sugeridas pela sociedade quanto propostas por nós, do comitê organizador. É um projeto de extensão e, como muitos já sabem, é um projeto de extensão da Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco, da qual faço questão de sempre mencionar, porque tenho muito orgulho em participar da UPE, em ser docente efetiva da UPE. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. A reunião está sendo gravada e o que realmente nos traz aqui, como eu tinha dito a vocês antes, é que nós hoje temos 700 mil presos sem nenhum tipo de infraestrutura e sem nenhum tipo de condição de ressocialização. Esse número nos faz contemplar no ranking mundial o quarto país com maior número de encarceramentos do mundo. Isso é um número extremamente alto. Além disso, nós temos seríssimos problemas de segurança pública, problemas sociais que se agravam com isso. E, infelizmente, entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos, de acordo com os dados do Infopem. E são esses dados alarmantes, e eu faço questão de informar que são alarmantes, que nos trouxeram aqui hoje justamente para discutir essa temática. Por uma questão de cavalheirismo, passo a palavra para a Patrícia, certo? E, Patrícia, fique à vontade para fazer a sua exposição, e mais uma vez eu agradeço bastante pela sua presença, querida. Obrigado, Rebeca, pelo convite. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma honra poder participar de mais esse momento, né, junto ao projeto da FECAP. Patrícia, seu áudio está um pouquinho baixo. Desculpe interrompê-la. Não, tranquilo. Está bem melhor agora? Agora está melhor. Pronto. É de extrema importância nós discutirmos e dialogarmos, enquanto sociedade civil, acerca de temáticas que, de forma contundente, traz grandes sequelas, grandes cânceres para a nossa sociedade. Eu, enquanto mulher negra periférica, né, advogada, eu falo de um lugar e tem uma amplitude de visão diferenciada de outras pessoas, de outros espaços, porque eu falo de um lugar de mulher negra e de periferia, onde a gente percebe como a segurança ela é ineficaz, ela não atua para nos proteger, mas sim nos colocam como alvo certeiro, condenado, sem sentença transitada e julgado. Essa é a realidade que eu vivo diariamente e que eu percebo em minha volta. Fazendo estudos, leituras, que é a área criminal, não é uma área que eu, Patrícia, atuo. Eu atuo no Instituto Maria da Penha, mas a gente tem um enfoque da medida protetiva, então não é de processo propriamente dito no sentido criminal, de crimes hediondos, e assim, é uma coisa mais com enfoque. E eu estudando, verifiquei que, como você trouxe no início da fala, Rebeca, de fato, o Brasil está no quarto lugar, né, atrás dos Estados Unidos, China, Rússia e Tailândia, com a maior população carcerária, tá? Conforme os dados do Infopem, da mulher.
esse índice de encarceramento de mulheres cresceu mais de 500%. A maior parte dessas mulheres condenadas à reclusão são afrodescendentes, ou seja, 68% dessas mulheres são negras. A faixa etária varia de 18 a 29 anos. Boa parte delas só tem o ensino médio, cerca de 11%, e apenas 1% dessas mulheres têm o ensino superior de fato concluído. Então, isso nos traz a reflexão de como o encarceramento ele é uma problemática social. Né? O encarceramento feminino é um problema criminal, não apenas criminal, mas social, porque ele tem um perfil de deixar claro que a falta de educação, de trabalho, de oportunidades também corroboram para que haja esse encarceramento em massa. Porque muitas vezes a mulher tem até a teoria que fala com relação à criminologia, né? Que é uma criminologia crítica à lei de drogas, que as mulheres que estão ali sendo apenadas, condenadas à medida privativa de liberdade, boa parte delas ou fazem em detrimento para auxiliar o seu companheiro que já vive, mas a maioria da parte dessas mulheres são mulheres que são chefes de famílias, de periferias, não têm acesso à educação, à saúde, e elas se veem muitas vezes em um momento que tem filhos, que depende dela, e vamos dizer, não é facilidade, mas assim, é a oportunidade que apresentam para ela naquele momento de atuarem como mulas. Só que na hora de elas serem analisadas, né, passar por esse processo de análise criminal, não é levado em consideração esses aspectos sociais, só apenas o ato ilícito cometido, não os pormenores que levou a isso. Isso eu trago assim, da ótica feminina, mas também às vezes acontece também no âmbito do próprio homem também. E com relação à população negra em si, é gritante, é como se nós já nascêssemos com a arma na cabeça e dizendo, você é preso, tá? Você não tem direito à ampla defesa, ao contraditório, e isso a gente vê cotidianamente, né? Antes de ontem, recentemente, a gente viu que uma ação totalmente sem estratégia em uma comunidade trouxe a morte de mais um menor, né? De 14 anos, e isso nos impacta diretamente enquanto mulher negra, por quê? Porque são os nossos que estão morrendo, sabe? É como se isso é validado pelo poder público, sabe? Então, é muito bom a gente ter esses momentos para poder refletirmos, né? A gente tem casos que, de fato, não são levados em considerações os detalhes. A gente tem provas contundentes, como é um caso até do próprio professor Eloy, que eu cheguei a ler recentemente, que tem todos os indícios que a pessoa é inocente. Mas vamos ali puxar o histórico da pessoa. Ela não tem antecedente, não tem. Mas ela é o quê? Preta, pobre, periférica. Então, por esses fatores, ela já está sentenciada por essa sociedade, que a estrutura é totalmente racista, patriarcal, machista. Então, a mulher, quando ela é levada a júri, é muito levado no sentido de que ela deixou de cumprir o seu papel subalterno de apenas estar lavando, passando e cozinhando. Então, todos esses pontos eu acho relevante a gente trazer à baila para a discussão, né? Outro fator que me chamou muita atenção é que as unidades femininas, menos da metade, dispõem de um dormitório adequado para essas mulheres que muitas vezes estão grávidas, né? Para poder ali acolher seus filhos. Então, não tem nem existência de berçário. Então, isso são dados que ferem o nosso direito garantido constitucionalmente. Nós temos um Código de Processo Civil
Processo Penal, perdoe-me, de 1941, então, assim, totalmente ultrapassado, mesmo com emendas. Nós temos uma legislação vasta, que se de fato fosse aplicada como deveria ser aplicada, talvez tivéssemos o direito garantido, a igualdade. Então, assim, eu deixo registrada aqui a minha indignação e compartilho com vocês desse meu posicionamento e estou aqui aberta para perguntas, para diálogos e, mais uma vez, eu agradeço. E assim, Patrícia, eu acho muito importante mensurar um ponto que você traz, eu acho isso extremamente relevante. Aqui eu tenho alguns alunos, eles sabem disso, eu sou feminista interseccional, e o que significa isso na prática? Eu levo em consideração nas minhas análises enquanto pesquisadora o fato de que nós não temos, por exemplo, o mesmo ponto de partida. Eu vou trazer uma coisa muito interessante para que alguns podem até contestar, mas eu assisti a Felipe Neto na Roda Viva. E um ponto muito interessante que trouxe bastante discussão foi justamente a pergunta de que existe ou não meritocracia no país. Ali você tinha um homem branco, milionário, falando sobre meritocracia. Obviamente, esse senhor, ele tem uma grande amplitude na sociedade, mas a realidade é que ele não sofre das questões, como é que eu posso dizer assim, da margem. E o que é que nós denominamos de questões da margem? São justamente aquelas questões de que se você é periférico, se você é negro, se você inevitavelmente precisa recorrer a um corona voucher para poder sobreviver, você tem aqui uma questão de interseccionalidade. Algumas pesquisas que nós fizemos no nosso grupo, e por isso também o nosso convite foi realizado para vocês, é o fato de que nós conseguimos perceber isso de modo quantitativo, de quanto esse racismo ele é estrutural. E por que eu digo que é um racismo estrutural? Partimos da seguinte premissa. Quando houve a abolição da escravatura, vários senhores de engenho, fazendas, enfim, eles receberam as suas contrapartidas financeiras. Mas enquanto aquelas pessoas que foram sequestradas, trazidas à força, mutiladas, muitas mortas, famílias desfeitas e retiradas do seu continente, essas pessoas simplesmente foram ignoradas e largadas à própria sorte. Você tem aqui exatamente uma questão de que 700 mil presos, e você traz um ponto muito interessante, Patrícia, que é justamente a questão da mulher encarcerada. Porque Adriana Lima está aqui perguntando quem está falando. Desculpe, Adriana. Sou eu, Rebeca. Eu esqueci a câmera. Pois é, me perdoe, Adriana. Eu comecei a falar e esqueci de ligar a câmera. E o motivo justamente desses debates e desses diálogos é justamente esse. Nós temos 700 mil presos, mas temos aqui um problema de que não fazemos análise desses dados de modo interseccional. Nós simplesmente dizemos, tantos são negros ou pardos, tantos são oriundos de uma determinada classe social e estão a mitigar qualquer tipo a mendigar qualquer tipo de auxílio financeiro. Todavia, nós não temos nenhuma contrapartida para que essas pessoas não apenas saiam da cadeia e sejam ressocializadas, mas também não temos nenhuma contrapartida para garantir que essas pessoas não sejam encarceradas. Um outro dado que lá na frente eu vou trazer para vocês é uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em relação à audiência de custódia. Eloy, obviamente, pode falar muito melhor de audiência de custódia do que eu, até porque ele tem uma expertise gigante sobre, mas em relação à audiência de custódia, percebeu-se a quantidade de pessoas negras, pretas, no caso, como alguns preferem ser denominados, de pessoas pretas que ficam retidas na audiência de custódia, em contrapartida, pessoas brancas que são postas em liberdade provisória. E isso, na verdade, são esses dados que nos trazem aqui para esse diálogo. Quando Patrícia, por exemplo, coloca a necessidade de se investigar uma questão de gênero, é porque nós, mulheres, também somos muito mais colocadas e conduzidas à margem do que mesmo alguns homens. Nós somos minoria, enquanto um aspecto qualitativo. Se for observar um aspecto quantitativo, somos realmente uma maioria. Mas nós temos aqui problemas seríssimos de acesso à educação,
acesso ao mercado de trabalho. Ainda se questiona, nós vivemos em um país em que ainda se questiona a questão da maternidade feminina e o mercado de trabalho. Isso é inadmissível. A pergunta que se faz, até mesmo de uma forma bem jocosa, é: a pessoa que faz esse tipo de pergunta, obviamente, nasceu. E se nasceu, é porque teve uma mãe que pariu e, ao mesmo tempo, trabalhou. E isso deve ser pensado, isso deve ser articulado. Então, Patrícia, eu gostaria de fazer a você uma pequena pergunta. Dentro desses dados que você traz, em relação, por exemplo, à marginalidade da mulher negra, dessa questão de gênero, como a OAB está enfrentando isso? Porque você faz parte de uma comissão extremamente importante, uma comissão representativa, e que, infelizmente, nós não temos, eu pelo menos, eu sou bastante incrédula, eu estou até, confesso, a falta de fé, porque eu não consigo perceber uma modificação a curto prazo. Então, eu gostaria que você, enquanto participante dessa comissão e de diversos outros movimentos também, que você apresentasse como isso está sendo tratado e discutido nessas searas. Rebeca, você trouxe algumas reflexões bem pertinentes. Eu digo com relação, partindo do pressuposto da abolição, que até recentemente, 13 de maio, e muita gente questiona por que não se comemora. Nós não temos motivos de comemoração porque, de fato, não houve uma abolição. Né? De fato, as pessoas escravizadas foram jogadas à baila na rua sem direito, sem nenhuma política para que, de fato, houvesse essa acolhida dessa população escravizada, né? Então, isso aí repercutiu nesse monte que a gente vive até os dias atuais. Por isso, nós costumamos dizer que não há uma dívida a ser paga. É uma coisa que perdura desde a época da escravidão. Tá? Então, você trazendo essa reflexão, porque eu participo do movimento, tanto do Instituto Maria da Penha, Comissão da Igualdade Racial da OAB Pernambuco e da Mulher Advogada, também faço parte de um grupo chamado Abaiomi Juristas Negras, né? Então, em todos esses coletivos que eu participo, esses movimentos, o nosso foco é justamente desconstruir o que já está posto há séculos, mas de uma forma estratégica. Qual é a forma estratégica? É de adentrarmos nos espaços de poder. Porque a partir do momento que a mulher negra, ela de forma estratégica está dentro de um judiciário, dentro de um ambiente de política, de uma Assembleia Legislativa, de um Senado. Então, a partir do momento que nós, população negra, nos articularmos estrategicamente para ocupar esse espaço, a gente vai poder ter, de fato, uma pluralidade de pensar. E essa pluralidade de pensar vai sair desse contexto que você trouxe, da meritocracia, porque as pessoas que detêm os postos hoje, né, que têm determinados cargos, elas não acreditam na meritocracia porque elas nunca passaram por nenhuma dificuldade, elas acham que tudo é da forma como elas receberam. E não acreditam que são privilégios, quando na verdade são privilégios. Porque quando a gente começa a partir, eu até trago para outro viés, essa época de pandemia que a gente está vivendo, vamos ver a educação no setor público. Eu tenho 2 sobrinhos que estudam em escola pública e até então não chegou uma atividade para eles fazerem em casa. Essas crianças vão poder, de fato, concluir o ano letivo, passar por um ano subsequente tranquilo e vai ter absorção de conteúdo? Pergunta. Ao contrário de minha filha, que estuda numa escola privada, todo dia tem uma atividade, todo dia tem aula online. Então, obviamente que minha filha, em detrimento dos meus sobrinhos, ela tem um privilégio. E esse privilégio vai dar para ela um outro amparato mais adiante, que meus sobrinhos hoje está sendo negado, e que é também uma garantia constitucional o acesso à educação.
Então, nós, enquanto OAB, movimentos sociais, continuamos lutando de forma estratégica, fazendo barulho, sim, fazendo petições, porque, por exemplo, agora em março tivemos a Conferência Nacional da Mulher Advogada, e, para minha surpresa, era como se eu e um grupo de amigas advogadas que ali estávamos fossem ETs, avatares. As pessoas nos paravam para tirar fotos, porque é como se fosse algo assim surreal. Mas, de fato, não é surreal, mas é uma coisa, algo que não está no contexto do nosso dia a dia. Você vê, a população negra está nesses espaços. Então, é preciso a gente reconstruir essa forma de pensar, essa forma de agir. E lá a gente fez um movimento nesse dia, propriamente, e fizemos uma carta aberta, que foi para o Conselho Nacional da OAB, pedindo, de fato, que as prerrogativas das mulheres negras sejam olhadas. Nós vimos vários estandes de mulheres advogadas brancas. Então, quer dizer que nós, mulheres negras, população negra, só somos advogados, advogadas na hora de pagar a anuidade? Vem um questionamento, sabe? E, para encerrar esse acontecimento lá nesse congresso, colocaram uma pessoa, um comediante de lá de Fortaleza, com cabelo black, fazendo chacota de um cabelo black. Então, assim, como é que nós podemos, enquanto sociedade civil, enquanto movimentos, enquanto advogados e advogadas, né, intervir nessas coisas? Porque não basta a gente dizer eu não sou racista, nós temos que ter atitudes antirracistas, que é outra coisa. Então, é isso que a gente tem feito. A gente tem estudados, né? A Biomi Juristas Negras tem essa coletiva, ela, inclusive, já está sendo apoiada por outros projetos sociais, pelo Fundo Baobá, e a gente está fazendo essa qualificação de liderança que fazem parte, para poder, de fato, adentrar nos espaços de poder e, assim, vir a concretizar e minimizar essa desigualdade social, que ela é um câncer estrutural. Eu sempre repito isso, ela está na estrutura. E a mulher negra, ela sempre é o outro do outro, ela está na base da pirâmide. A pirâmide. Quando a gente faz a interseccionalidade gênero e raça, mais o alto, homem negro ainda... Está com problema. Está ouvindo? Agora sim, está legal. E quando a gente faz a interseccionalidade, né, gênero e raça, o homem negro ainda se sobrepõe à mulher negra. Então, nós, mulheres negras, estamos na base dessa pirâmide. E é um fato muito relevante e que a gente tem que ir contra isso, tem que desconstruir de formas agregando valor, não assim segregando, mas sim agregando forças, pegando pessoas brancas, sabe, não negras também, que são parceiras nossas, sabe? E aí agregar esse valor e a gente sair trabalhando em prol dessa desconstrução. E essa ocupação de espaço de poder é uma das vias também que a gente vai poder, de fato, levar em consideração na hora de uma sentença, porque eu presenciei uma audiência criminal onde um rapaz negro, ele era carroceiro, e pelo fato dele ter adentrado no portão de um comércio e ter dormido, acordou já com a polícia, porque os donos do comércio chamaram, ficou preso 1 ano e 6 meses, e em audiência, os próprios proprietários do espaço comercial disse que ele não roubou nada, ele não arrombou nada, era o simples fato de ter dormido na calçada. Ele passou 1 ano e meio em cárcere. Por quê? Se fosse um branco, teria tido essa mesma cautela, sabe? Teria sofrido essa mesma sanção de ficar 1 ano e meio numa prisão pelo simples já ter dormido numa calçada. Então, assim, é essa coisa de tratar os iguais como os iguais, os desiguais como desiguais, e que na hora de a gente pegar a aplicação das garantias constitucionais, a gente de fato não vê isso.
Então, enquanto movimento, enquanto OAB, enquanto mulher jurista, eu vejo que a gente tem que agregar forças e lutar e fazer para que, de fato, as legislações elas sejam efetivadas no campo real e não no limbo. E, assim, antes de passar a bola para a doutora Eloy, eu gostaria de fazer algumas ponderações em relação à fala de Patrícia. Alguns dos meus alunos estão aqui presentes, e eles sabem que eu trabalho muito numa perspectiva da necropolítica. Se alguém não leu este livro, eu realmente recomendo a leitura do livro Necropolítica. Justamente porque Mambebe, que é o autor do livro, ele é africano e ele trata de uma epistemologia, ele tenta trazer uma filosofia africana, porque ele trata justamente daquilo que é excluído dos espaços eurocêntricos. E por que isso? Porque nós temos sempre uma tendência a fazer leituras voltadas para a Europa, para os Estados Unidos, coisas dessa natureza. Todavia, nós precisamos parar para pensar que faz-se necessário uma epistemologia da margem, porque são aqueles que estão à margem que podem falar sobre, e em que basicamente consiste o conceito de necropolítica. Aí você diz assim, poxa, necropolítica é a política da morte? Exatamente isso. É como o Estado favorece no sentido de não faz muita coisa para impedir que determinados elementos, determinados indivíduos venham a carecer e venham a falecer de qualquer modo. Eu estava procurando aqui um exemplo, eu gostaria de citar João Pedro Matos. Esse jovem, ele foi arrancado de dentro de casa recentemente, foi brutalmente assassinado e sem nenhum motivo. Eu fiz questão de procurar o nome dele, porque é extremamente importante dizer o nome das pessoas. E João Pedro tinha apenas 14 anos, e ele integra agora uma lista de inúmeras crianças, jovens adolescentes, que faleceram nas mãos do Estado. E o Estado, ele possui inúmeros modos de matar. Malcolm X dizia o seguinte, não existe capitalismo, exatamente, Marcelo Monteiro colocou aqui, Marcelinho, meu querido Marcelo, colocou aqui, necropolítica de Mambebe. Existem inúmeras formas de você marginalizar alguém. Malcolm X, ele dizia o seguinte, não existe racismo sem capitalismo, não existe opressão sem capitalismo. Aparentemente, minha fala ela pode ir muito à esquerda, mas, na verdade, eu sempre faço questão de pontuar a minha fala em relação à necessidade de vida dos indivíduos e a necessidade que o Estado tem e a obrigação que o Estado tem de garantir essas vidas. É interessante você perceber que o tema de hoje, racismo e cárcere, na verdade, não trata-se apenas do aprisionamento de pessoas, mas de todo um engenho que existe ao redor, que faz com que nós não percebamos o quanto determinadas pessoas são mais conduzidas à marginalidade e, consequentemente, à prisão. E, a partir daí, o que é que Mambebe traz em relação à questão da necropolítica? O Estado nada faz para isso. Vou citar um exemplo muito relativo à necropolítica atual, o não adiamento do Enem. Todos estão aqui, de certa forma, muito privilegiados, porque tem aqui uma possibilidade de utilizar uma internet, um computador, mas alguns jovens não possuem. E, por conta disso, eles não poderão fazer a prova do Enem. Então, alguém colocou aqui o Estado penal, e eu concordo, o nosso Estado, ele é punitivista. E punitivista tanto no âmbito da educação, punitivista no âmbito da saúde, punitivista no âmbito das políticas sociais, políticas de Estado, da economia, e isso vai acarretar no aprisionamento dessas pessoas. Então, antes de passar a bola aqui para a Eloy, eu acho extremamente importante pontuar isso. Eu consegui os dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, que a chance de passar para uma audiência de custódia, exatamente, vejam os números que eu vou trazer para vocês. Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E também está em um jornal, um jornal virtual chamado A Ponte. Ele diz o seguinte, 64,1% das pessoas atendidas na audiência de custódia são negras. 65% tem entre 18 e 19 anos. Quase 35% não concluiu os estudos do ensino fundamental. E 38% não declararam renda fixa. E isso é extremamente importante,
quando nós tratamos de questões da interseccionalidade e de como essa condução à margem e de como essa análise de quem fica realmente encarcerado é inevitavelmente uma questão social. E por ser um país de tradição escravocrata, majoritariamente negro, onde esses negros não foram acolhidos efetivamente à sociedade, todos os seus direitos fundamentais foram negados durante séculos e ainda o são. Então, isso entra inevitavelmente na temática do encarceramento. Mais alguma ponderação, Patrícia? Não, Rebeca, realmente o que você traz é isso. Tudo isso tem um aval do Estado. E o que é chocante, né? Quando você trouxe o caso recente do João Pedro, é isso. Uma ação totalmente sem despautério, né? Que dizem que foi para poder pegar 2 pessoas e, não, na verdade, assassinaram um adolescente de 14 anos. E também, nessa mesma semana, salvo engano, segunda-feira, para poder, lá no Rio de Janeiro, o aval total de homicídio. Entraram na favela do Alemão para resgatar 4 fusíveis e tenha 5 pessoas mortas, todas negras, ou seja, mais uma vez nossos corpos sendo lançado, e é como dizem, né, uma música, a carne barata, a carne preta, né? A carne mais barata é essa. E o que me choca muitas vezes é que esses próprios policiais que fazem isso, eles fazem dentro da sua própria comunidade e muitas vezes são amigos de infância e pelo fato de estar naquela vestidura de policial, ele esquece toda a sua história e ele reproduz o que está posto. Então, isso também é muito impactante, né? E eu deixo essa reflexão aqui também para a gente. Bom, então, antes de passar a bola para a Eloy, para prosseguir justamente com as nossas discussões de hoje, como eu tinha dito, a proposta é realmente essa, fazer uma mesa redonda, onde seja promovido o diálogo, onde as pessoas possam conversar. Eloy está calado, eu não sei porquê, né? Mas eu vou, então, passar a bola para ele. E uma coisa que é bastante interessante é justamente isso. A questão do etiquetamento, a questão... Eloy fez uma dissertação voltada para a teoria da criminologia crítica, ele é um teórico crítico, e isso é importante ser colocado aqui, porque dentro de uma epistemologia crítica, nós só conseguimos fazer qualquer tipo de análise com base em dados sociais. E isso é extremamente importante para você saber de onde vem aquele indivíduo que está sendo analisado. É interessante que muitas vezes nas minhas aulas de faculdade, alguns alunos dizem o seguinte, e dizem até mesmo por desconhecimento, mas professora, ele escolheu esse caminho. Concordo. Agora, tem um detalhe. Você tem que analisar quais são os elementos que conduziram aquele indivíduo a escolher aquele tipo de vida. Então, qual é a situação que eu sempre pontuo aqui? Se o indivíduo, ele come bem, ele dorme bem, ele tem condições de estudar, ele tem um bom transporte público e acesso à saúde, realmente, ele tem possibilidades e perspectivas de escolha muito maiores do que aquele indivíduo que não consegue estudar, muitas vezes se dirige à escola para comer, porque isso é uma realidade, e eu, sinceramente, de uma forma até muito ingênua, eu acreditei que isso tinha, de certa forma, acabado aqui, pelo menos na região metropolitana do Recife, mas eu fui surpreendida quando a prefeitura do Recife teve que providenciar cestas básicas, porque muitos estudantes não tinham condição de comer. Então, quando você vai analisando esses elementos, ele precisa comer, ele precisa muitas vezes comprar um remédio para a mãe, é a vida que ele entende e a vida que ele conhece. É interessante você colocar isso, porque muita gente diz que pessoas que, por exemplo, são abolicionistas penais, que partem de uma teoria crítica do direito penal, estão querendo passar pano para bandido, mas não é isso. O que se está querendo observar é quais foram os elementos que conduziram aquele indivíduo para aquele momento e o cometimento do crime.
Exatamente isso. E fazer o seguinte, não apenas trazendo igualdade, mas também trazendo equidade de acesso, para que esta equidade respingue justamente na diminuição do encarceramento. E, nesse caso, é um encarceramento negro. E aí, muita gente olha para mim e diz assim, mas você é uma mulher branca, privilegiada, você está discutindo isso, mas isso é algo que a sociedade inteira deve discutir e deve parar para pensar de um modo racional. Então, eu gostaria de passar agora a fala para a doutora Eloy e, mais uma vez, agradecer pela presença. Eu que agradeço, né? Eu estava esperando você passar, eu não achei que eu pudesse intervir, mas, enfim, de logo eu quero Você pode agradecer. tudo, Eloy? Oi? Você pode tudo. Você falou tanto de cavalheirismo aí, para dar a palavra a ela, que eu fiquei na minha aqui de cavalheiro. Assim, com algum esforço, né, querendo falar, mas enfim, eu quero agradecer, né, e dizer da satisfação de estar ao lado dessa advogada combativa, né, porque é muito fácil ser protetor de direitos humanos no ar-condicionado, e agora em casa fica mais fácil ainda. E ver pessoas do que lá da doutora Patrícia que luta essa luta, né, tão difícil, e você citava agora há pouco, Rebeca, a questão do lugar de fala. Né? O convite parece assim, né? Racismo e cárcere. Aí tem um skinhead, né? O cara careca e a advogada preta lá para defender bandido e tal. Mas eu queria aproveitar, então, já iniciando propriamente o que eu quero falar, tentando mais ou menos delimitar o interlocutor, né? Quem está me ouvindo. Eu quero me dirigir em especial, evidentemente, aos meus alunos, né? Sejam ex-alunos, sejam alunos atuais. Dentre os atuais, os que estão no começo do curso, os que já estão perto do final. E, notadamente, há um público, Rebeca, que eu tenho observado nessas intervenções via streaming, né, via internet, de pessoas, né, que não são exatamente da área do direito. Eu quero crer que o pessoal da UPE tenha vindo de outras searas do estudo científico, que não exclusivamente o jurídico, né, cuja cientificidade é até questionável, já que é uma coisa que o homem criou, etc. Então, eu já queria partir desses meus objetivos. Né? Eu pretendo, na minha fala, demonstrar, né, uma origem racional, né, ou demonstrar racionalmente a origem desse racismo. Pretendo, né, deixar claro que o Estado interfere, né, nas nossas percepções do que é comum, do que é normal e do que é... Né, eu costumo dizer em sala de aula que o conceito de normal não é um conceito que o homem domine, né? Não é o homem que determina o que é normal. Né? Normal é a gente morrer afogado dentro d'água, né? Isso é que é normal. Normal é a gente não voar, né? Então, o que é normal não é o homem que determina o que é normal. E esse conceito de normal em direito acaba servindo para mais um exemplo dessa apropriação do que o direito, né, que o direito faz acerca de tudo. Né? Talvez a primeira discussão, já me dirigindo também aos leigos, né, que estão aqui me ouvindo, e eu quero ter muito cuidado para não desprestigiar ninguém, nem entre, né, nem ex-alunos, nem alunos do começo, nem alunos do final, nem também as pessoas que nos dão a honra de nos ouvir nessa discussão interdisciplinar, vamos assim dizer, de deixar claro assim, que uma das coisas que mais inquieta, Rebeca, no estudo do direito, ou na pesquisa jurídica em geral, seja na vivência profissional como advogado, seja como professor em sala de aula, é que o direito ele se apropria do que é real, né, do que é concreto, ou na verdade, da existência das coisas. Né? A gente costuma dizer que existe uma diferença entre fato jurídico e ato jurídico. Né? Ato, né, é o casar no cartório, né? E o fato é aquilo que acontece no mundo e tem relevância jurídica. Aí acaba que, né, você chega numa sala de aula para estudar direito penal, que é o principal, a meu ver, né, modestamente falando, porque o meu lugar de fala
vai ser sempre do direito penal, dentre as ciências jurídicas. Quando o aluno chega na sala de aula de direito, ele, em especial na sala de aula de penal, ele vem carregado de um monte de conceitos que ele traz, né, do ambiente comum, né, não jurídico. Quando você começa a tratar de conceitos como, né, dolo, né, intenção, culpa, imprudência, né, vontade, desejo, ilicitude, né, ilicitude e tal, a gente acaba topando com essas carências, né, do que o professor Luciano fala no mestrado da Católica sobre neutralidade axiológica. Então, o direito, ele sempre vem com essa promessa, né, de vender uma leitura, né, que a mãe de quem morreu leia da mesma forma da mãe de quem matou. Né? Ou seja, não há espaço para que você carregue, né, no que é jurídico, no que é do direito, os seus valores culturais, os seus valores. Então, essa propaganda de neutralidade acaba vendendo exatamente o contrário, né? Acaba entregando exatamente o contrário. Qualquer análise crítica, né, pós-faculdade, que é o mais comum, né? Primeiro, como eu falo em sala de aula, primeiro a gente tira a carteira de motorista, depois a gente aprende a dirigir com uma roda solo. Depois a gente vai contestar o sistema, né? Mas primeiro a gente precisa compreendê-lo. Então, para compreender esse sistema, é importante que a gente se coloque, né? Porque racismo, né, ódio, ninguém nasce odiando, ninguém nasce racista, muito pelo contrário. E eu tive a oportunidade de não ter, né, esse racismo ensinado a mim dentro de casa. Isso repercute, evidentemente, quando eu falo racismo, não é só racismo de raça. O conceito de racismo, até o conceito legal de racismo, ele não se limita à ideia do racismo em relação à raça, especificamente, né? A Lei 7.716 amplia o conceito de racismo em razão dessa amplitude que recentemente o STF incluiu, né, a homofobia, né, no conceito de racismo, que não se confunde com a injúria racial. Essa sim limita-se, né, lá dos crimes contra a honra do Código Penal, limita-se a ofensa em razão da raça, religião, origem e por aí vai. Então, ao final da minha fala, o que é que eu desejo? Né? É sugerir para vocês uma reflexão do que cada um de nós faz. Porque apontar é muito fácil. Né? Apontar é muito fácil. Colocar o racismo dos outros, né, em evidência é muito fácil. Ah, você é racista. Né? Mas apontar para si e reconhecer o seu racismo é que é mais difícil. Quando alguém me conta alguma história de violência e tal, de homem contra mulher e tal, aí eu pergunto, beleza, o que você fez para que isso não acontecesse? Quais as oportunidades que você tinha de, no seu espectro de atuação político, cidadão, social, enfim, você agiu ou deixou de agir para que aquilo não acontecesse? Né? Quantos machismos você testemunhou e ficou calado? Quantas violências domésticas você testemunhou e ficou calado ou calada? Né? Até chegar o dia que o vizinho entrou na casa da vizinha e estuprou e em seguida matou a moça lá. Né? Éramos todos fulano um dia desse, né? Agora talvez ninguém. Agora é hora de ser todo mundo esse rapaz que mataram em casa ontem, né? Cadê? Eu fiz uma listinha aqui de outros meninos, né, que mataram nas mesmas condições. Né? Hoje foi João Pedro, ontem foi João Pedro, mas, né, em fevereiro de 2019 foi Jennifer, em seguida Cauã Peixoto, depois Cauã Rosário, 11, 12, 11, em seguida Marcos Vinícius, 14, Cauê dos Santos, 12, né, Ágata com 8, Kathleen Gomes com 5, e agora João Pedro com 14. Então amanhã seremos todos João Pedro, até o dia que chegar outro João Pedro e a gente deixar de ser. Então é muito fácil a gente apontar. Né? O momento talvez seja de a gente perceber em nós o nosso racismo. Né? O nosso racismo. E em qualquer medida. Não é só o racismo em relação à raça ou cor. Né? O STF já decidiu, repare, o STF já decidiu. Vê como o Estado, né, como esse poder não tem limite. Né? Então, vejam, a gente acaba discutindo em direito, né, quem é criatura e quem é criador. Então, acaba sendo uma discussão, né, bastante filosófica. Mas vamos lá.
vou partir do ponto de partida do recorte histórico mais comum de qualquer estudo, né, qualquer análise, né? Um belo dia, e assim não foi, evidentemente, tudo é processo, né, de modificação, mas precisamente, né, Perim, ali do século XIX, final do século XVIII, o homem decide não mais buscar a explicação das coisas em Deus, né, nas presunções de que é a vontade de Deus e etc. E o mundo passa, né, com o iluminismo, a esse processo, pelo menos prometido, né, de separação de Estado e Igreja, né, de fé, né, e de razão. Né? A razão não estava mais na fé, e sim na ciência. E o homem dá as costas de tal forma, né, nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que é tão bonito, né? Muito fácil vender liberdade, igualdade e fraternidade. Joia. Né? Só que se eu me aproprio desse produto, eu acabo entregando exatamente a opressão, desigualdade, né, e egoísmo, sob as vestes da fraternidade, da liberdade e da igualdade. E é isso que acontece. É isso que acontece. Porque a população preta e parda é maioria, mas não é maioria nos espaços de poder, especialmente de mandatos. Né? Então, assim, sob o apoio da burguesia, né, e uma burguesia absolutamente interessada, né, o homem rompe com essa ideia de explicar no divino o que ele decide compreender, e surge a figura, né, nascida em 1835, né, o nosso representante Mó, dessa busca por esse perfil do criminoso nato, né, por essa delimitação, essa moldura de quem é criminoso a partir do meu olhar. Né? Aí, finalzinho do século XX, né, ele entrega, né, ele entrega esse modelo, né, juntamente com Ferri e Garófalo, eles são os principais representantes desse primeiro momento iluminista que quase todas as ciências chamam de clássico. Né? O direito penal ainda teve uma sobreloja neoclássica antes das teorias finalistas e em seguida as funcionalistas. Porque, repare, quando você evolui do clássico para o finalista, né, você... Não, repare, a gente tem que ter uma finalidade. Né? Mas, enfim, as teorias funcionalistas que se seguirem as finalistas devolvem a lógica, né? Se você pensar no funcionalismo, né, como é o nome do alemão, do Jacobs, né, você entrega o quê? Eu vou castigar o menor crime para não precisar castigar o mais grave. Olha como eu sou bonzinho. Eu vou prender você logo quando você quebrar a janela para você não entrar na casa, né, e tirar o que tem dentro, ou matar quem está dentro. E, por outro lado, né, o Ferraioli sugere um funcionalismo totalmente distinto, né, baseado justamente nessa ideia hoje ingênua, né, de que a lei e a precisão semântica das palavras vai garantir essa segurança. Se eu contar um caso para a mãe de quem morreu, para a mãe de quem matou, a leitura será a mesma. A leitura será a mesma. E não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece. Né? O que vai acontecer? Então, Lombroso, né, psiquiatra, todo mundo nessa época era psiquiatra, jurista, né, todo mundo, se você vê o perfil desse povo no Wikipédia, o cara é uma enciclopédia, o cara é um mirador, para falar dos mais antigos como eu, mas hoje em dia o cara seria um Google, né? Tudo o cara responde, tudo o cara sabe, mas sempre são antropólogos, etc. Então, para ser mais resumido, para não cansar quem não se interessa precisamente por essa lógica, então esse modelo de Lombroso, né, baseado na análise de 25 mil reclusos em prisões europeias, traçou o perfil do criminoso nato no imigrante, né, naquele biotipo não europeu clássico, certo? Que era o que estava na cadeia. Então, se você vai na prisão, você vai encontrar quem é preso, não necessariamente quem mais comete crime. Essa é uma ruptura importante. É muito fácil você dizer que quem morre de câncer anda com isqueiro no bolso. Mas não é o isqueiro no bolso que mata a pessoa de câncer. Embora, estatisticamente, quem morre de câncer, há uma boa parcela de quem morreu de câncer, né, especialmente de pulmão, que estava com isqueiro no bolso, que andava com isqueiro no bolso. Mas não é o isqueiro no bolso que torna você
né, doente de câncer. Assim como, né, o fato de você estar preso, que torna você o perfil de quem comete crime. Certo? Então, quem foi que importou, né? Quem foi que importou, Matheus? Essa lógica europeia, né, do criminoso nato no perfil do imigrante para o perfil do miscigenado brasileiro, né, do não invasor europeu. Alguns acreditam a outras pessoas, mas o principal representante dessa importação, né, o principal importador dessa lógica lombrosiana, quer dizer, quem traduz Lombroso para a realidade nacional, importando do imigrante para o miscigenado brasileiro, chama-se Raimundo Nina Rodrigues. Né? Nessa época, 1862, ele nasceu no Maranhão e morreu em Paris, em 1906. Você tinha, né, os filhos dos senhores de engenho, né, os herdeiros das capitanias. A professora Ana Pontes faz uma pesquisa interessantíssima, Rebeca, já está de antemão recomendada, sobre a coincidência, né, não coincidente e evidentemente não aleatória, de como os sobrenomes dos detentores das capitanias repetem-se nas pessoas que hoje são os donos de usinas, né? Os donos dessas áreas à beira-mar, que são, né, aqueles build for suite, né, que você aluga por 30 anos para o cara construir um resort, porque, né, o engenho do cara vai até a beira-mar de Muro Alto ali, sabe como é? Enfim, não quero fulanizar, né, nem atacar oligarquias pernambucanas tampouco, embora isso não vai alterar a minha vida em nada, não é o que eu não faço em sala de aula, pois bem. Então, Nina Rodrigues, né, Raimundo Nina Rodrigues, repara, médico legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo, etnólogo, eugenista, né, biólogo e epidemiologista. O cara simplesmente tudo, né? Aí esse cara vai, isso na obra Os Africanos no Brasil, né, de 1890, ele entrega essa leitura, né? E ele tem uma frase, quando se aboliu a escravatura, pelo menos formalmente, minha amiga Patrícia sabe bem mais que eu que a escravidão não acabou, nem está perto de acabar. Ela está pior do que antes, talvez. Os Estados Unidos hoje tem mais gente presa do que escravo. Tem mais preto preso nos Estados Unidos hoje do que tinha na escravidão, quando todos eram prisioneiros. Né? Então, aí, como numa delação, né, premiada contra ele mesmo, né, porque nessa altura se premiava esse tipo de confissão, ele solta a seguinte frase: a igualdade é falsa, a igualdade só existe na mão dos juristas. Então, repare, no direito brasileiro, a gente vai ter, principalmente na Lei 7.716 de 89, repare como a Constituição, né, que hoje a gente chama, né, e protege com tanto louvor e tal, para esses garantistas de ocasião, né, para soltar o telefonema entre A e B, pode, mas para soltar a reunião gravada entre A, B, C, D, F, G, H, não pode. Como não pode? Então, seja garantista toda hora, né? Não seja só para quem lhe convém ser. Mas, enfim, você tem a criminalização da conduta do racismo, a Constituição, se não me engano, acho que é de maio ou de outubro, né? Alguém fez uma observação, eu perdi a atenção, né? Quem me conhece de sala sabe que eu sou assim. Chama-se déficit de atenção. No meu tempo não tinha nome, né? Eu repetia ano e tal, não aprendi a ler, não aprendi a fazer conta, só aprendi depois, mas hoje a gente começa a administrar depois de velho. Mas, enfim. Aí o que acontece? A gente vai ter o conceito de racismo legalmente entregue pelo legislador. Agregando ao racismo as ideias de discriminação e preconceito. Então, na visão do STF, e eu pensei aqui uma frase da decisão que incluiu o racismo, né? Que incluiu o racismo na lei, que incluiu a homofobia no crime de racismo, que repare, o racismo é interessante, né? Derruba muito concurseiro, que o racismo, ele é imprescritível, insuscetível de graça, anistia e indulto, mas não é hediondo. Né? Mas, principalmente, o racismo, ele é imprescritível, mas não é hediondo. Isso é um negócio bastante contraditório.
Por que não é hediondo? Por que o racismo não é hediondo? Por que não colocaram o racismo em crimes hediondos? Né? Um pacote de crime aí encheu a lista de crimes hediondos. Mas, enfim, a frase é a seguinte: o conceito de racismo ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Aí é nessa lógica, né, que a homofobia foi enquadrada como racismo. Repare, não houve a criminalização da homofobia. Houve uma leitura da Lei 7.716 para incluir o racismo como um crime a partir da postura discriminatória e preconceituosa, na verdade odiosa, né, para ser bem atual, de ser preconceituoso, de atentar contra a humanidade de grupos vulneráveis. Não é porque você não pode achar que a sua chance racismo não é equiparada a hediondo. Não é. É imprescritível, Matheus, mas não é equiparada a hediondo. Então, vejam, quais exemplos a gente vai ter desse racismo, Patrícia? Institucionalizado. Repare, quem aqui estuda direito penal sabe que logo depois da tentativa, né, do artigo 14, vem o artigo 15, que fala sobre a desistência voluntária, né, e arrependimento eficaz. No 16, salvo engano, 16, acho que é 16, acho mesmo, né, não é rebolado de professor, não, acho que é 16, o 14 é tentativa, o 15, né, desistência, o arrependimento eficaz, e o 16 seria a desistência voluntária, que é o quê? Devolver. Eita, desculpe, senhor, tome aqui o que é seu. Repara, Patrícia, nos crimes contra a ordem tributária, existe uma lei, né? O Congresso se dedicou e votou nos seus 513, nos seus 81, né? Senadores e tal, uma hipótese que exclui a punibilidade do sonegador fiscal criminoso, né? Sonegador fiscal criminoso. Não é um inadimplente tributário, né? Você atrasou o tributo, você é inadimplente. Você quis enganar o fisco, você é sonegador. Mas incide as mesmas multas, 200% e tal, de quem quer entrar com iPhone sem avisar, né? A Receita Federal. Pois bem, praticamente descriminalizou a sonegação fiscal, o crime tributário em geral, né? O que vai se refletir na Lei 8.137, bem como nos crimes tributários do Código Penal. Certo? Então, essa é um exemplo do racismo institucionalizado na lei. Mas, professor, sonegação fiscal é crime de racismo? É crime que só branco comete? Não. É que nessa lógica legislativa, o racismo ele não é de raça. Ele é de grupos econômicos. Ele é de grupos econômicos. E quem é? Né, quem teve bisavô escravo, quem teve bisavô equivalente a coisa, né, não pode ser tratado igual a quem teve bisavô dono das coisas, né, que é a diferença, em regra, entre os brancos e os pretos. Certo? Enfim. Então, repare, no judiciário, aí Patrícia me fez pensar, porque a gente só lembra do que esquece, a gente pensa, né, naquilo que jamais esquece, que é esse caso, né, que o juiz manteve uma pessoa presa. Eu cheguei, repare, para quem conhece o procedimento, eu cheguei no interrogatório, só faltava o interrogatório, a pessoa que tinha sido presa há quase um ano, me falha a memória agora quanto tempo, é porque não foi eu que fiquei preso, né, por isso que eu me esqueci, mas enfim, ele passou quase um ano preso e foi interrogado inocente. Quer dizer, com todos o assalto filmado, só se contou com a prova testemunhal. Mas eu quero trazer aqui, Patrícia, um outro exemplo, né, de racismo institucionalizado no judiciário, que foi uma decisão de uma juíza do interior de São Paulo, esses interiores de São Paulo aqui, né, que parecem cidade, né, de interior norte-americano, mas enfim. Vale anotar, isso foi para condenar o réu, para reforçar a validade do reconhecimento da vítima. O réu pegou 30 anos ao final. Repare como esse racismo foi revelado de modo explícito. Eu costumo dizer que a gente estava muito para demonstrar racismo. Hoje você lê uma sentença e está lá, o racismo, só está faltando uma palavra, racismo. Mas está lá, ó, abre aspas. Vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido
bandido, que é uma palavra exclusivamente brasileira. Bandido só existe no Brasil, essa palavra bandido. Vale notar que o réu não possui o estereótipo de padrão de bandido. Padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Repare, foi o que a juíza disse. Fosse um negão, né? Eu entendo que a juíza que a vítima podia confundir um negão com outro, porque todo negão é ladrão, ainda mais latrocida. Né? O negão não rouba na compra do respirador de $5.500 por 55 mil. Mas, enfim, ela acaba, né? Ela acaba se entregando, assim, de uma maneira, né? Inegável. Né? Inegável. Então, repare, algumas práticas de persecução penal racistas, né? São, por exemplo, Patrícia, a preponderância dos testemunhos policiais. Quantos negros estão hoje condenados a crimes como tráfico de droga, né? E o lastro cognitivo, né? A fundamentação da condenação é exclusivamente o que os policiais disseram. O que os policiais disseram. Sem nenhum demérito à atuação dos policiais, não estou falando que é mentira. Agora, não se filma tanta coisa hoje em dia, por que não se filma as prisões das pessoas? Né? Para dar um contraditório mínimo, para ela poder contar com a possibilidade de alguém ser desonesto quando exerce a função do Estado. Então, repara, aí eu vou lembrar do advogado Flávio Roberto de Campos, né, que com a ré Bárbara Quirino de Oliveira, que ficou 1 ano e 8 meses preso, condenada a 5 anos e alguns meses em primeira instância, ela foi condenada baseada no reconhecimento exclusivamente das testemunhas. Por fim, Patrícia, embora a Rebeca já tenha falado, os presos hoje, Rebeca, são 748.009, precisamente, né? Sendo 96,31 de homens, né? 96,31 de homens. Alguns dados, né, que reforçam o que eu acabei de dizer, repare, 75,5% das mortes violentas intencionais são de pessoas pretas ou pardas, 61,85% da população prisional brasileira é preta ou parda. Se você separar homens, né, jovens, esse percentual voa lá para cima, mais para cima ainda. Quer dizer, na população jovem e masculina, o preto ultrapassa os 70%. Né? Até em feminicídio, a mulher preta sofre mais do que a mulher branca. Tá certo? Então, que conclusões a gente chega? Né? A que conclusões nós chegamos? Racismo não é um aplicativo que a gente nasça com ele, não é um sistema operacional que todo ser humano nasça com ele. Muito pelo contrário. Não quero dar uma de Mandela aqui, mas racismo é algo que se ensina. Né? Racismo é algo que você é induzido a tolerar. E ele não pode ser tolerado. Se há algum cabimento para a intolerância, é não tolerar a intolerância, né? Que é revelada com o racismo. Né? Então, assim, valores como alteridade, né? Essa aula está muito filosófica, essa conversa está muito filosófica. Alteridade foi o tema da redação do último concurso do TJ, né? Que é se colocar no lugar do outro, ver o outro, né? Ver o outro mulher, ver o outro homem, ver o outro indígena, ver o outro idoso, ver o outro gestante. Não é isso? A palavra da moda hoje, Claudemir, é empatia. Né? Mas empatia, de repente, é uma faceta da alteridade, né? Que é se colocar no lugar do outro. Calma, peraí, vamos lá. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Né? O que é que eu posso fazer pensando no seu melhor? Então, a ideia da minha fala foi justamente demonstrar, né, como esse racismo ele é, né, estruturalmente gestado, né, concebido, gestado, criado a leitinho, né, pelo sistema, para que, repare, a gente desenvolva o que alguns teóricos chamam de complexo de capitão do mato, né, que é resultado da falta da consciência de classe. Né? Tem um professor meu chamado Paulo César Maia Porto. Ele me dizia, não sei se a frase é dele, certamente não, Paulo César é um cara culto, danado.
ele certamente buscou isso de alguém, né? Porque é dos modestos, não que eu seja, dizer, né? De onde tirou, mas enfim. Posso falar assim, o Brasil é o único lugar, Patrícia, que um negro chama outro de negro safado. Né? Não existe uma coisa dessa. Se você olhar na calçada das ruas, cachorro e gato não brigam. Por que não brigam? Porque tem consciência de classe. Né? O cachorro e o gato de rua sabem que eles não podem se desunir. Vai ficar brigando feito Tom e Jerry. Está tudo lascado no mesmo lugar. Mas o ser humano não tem essa capacidade, que o animal tem. Aliás, isso é só uma metáfora. Né? Mas não tem essa capacidade. Claro que tem. Claro que tem. É só a gente prestar atenção. Né? No que eu sou preconceituoso? Eu tive a oportunidade de ter uma educação feminina e feminista, né? Porque eu perdi meu pai cedo, e eu tive essa chance de não desenvolver, não deixar esse racismo tomar conta de mim. Mas é a hora de cada um se colocar. Né? Quando você faz discussão sobre racismo e cárcere, vai ser só estatística. Não. Né? O cárcere, você assistiu, acho que o filme é Emenda 13, quando eu devolver a palavra à Rebeca, o que já vai acontecer, eu vou pesquisar, tem um filme, 13ª emenda, e obrigado, Renata, 13ª emenda, que trata exatamente, né, como é que agora a gente vai obrigar o preso a trabalhar para a gente de graça, né, o preto a trabalhar para a gente de graça. Assista esse filme que vocês vão entender. Então tá aí, né, tá aí os exemplos para a gente compreender, como, né, com muito boa vontade. Eu queria encerrar com a seguinte reflexão. Quando o direito se apropria do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que é anormal, ele faz você acreditar que você está errado. Né? Essa é a grande covardia também que alimenta a tal da meritocracia. Né? Tinha uma piada dos Trapalhões, vice Rebeca, que era assim, Mussum, Dedé, Zacarias e tal, estereótipos, né, nacionais, né, o preto cachaceiro e sambista, o rapaz criado por vó, que ninguém sabe se é fonte, se é uva, né? Mas o galã, que é Dedé, e o nordestino, que só se deu bem no Sudeste porque é mau caráter, que é Didi. Aí tá lá, a fila pro banheiro, e Mussum reclamando que é preconceito de cor, porque toda vez ele é o último. Aí Didi fala assim, calma, que agora acabou esse negócio de preto e branco. Todo mundo agora é azul. Só que a fila agora é o seguinte, azul escuro no final e azul claro no começo. Quer dizer, a regra muda. Aí Mussum fala assim, tá certo, agora eu sou azul, viu? Quer me chamar de negão agora? Então, volta para o mesmo lugar. Né? E a gente acaba acreditando, né, que nós não somos o que somos. Né? Não, perdemos a consciência de classe. A gente não sabe nem se é cachorro ou se é gato. Né? A gente aplaude o menino amarrado no poste, apanhando, achando que a gente é quem bate, mas a gente é o menino amarrado no poste. E a gente está aplaudindo, fazendo a fila correr, né, para que chegue a nossa vez de apanhar. Então, por que eu posso falar isso? Eu, branquelo, né? Ascendência europeia, embora meus avós viessem, meus ascendentes viessem fugir da ditadura espanhola, os Fernandes era com Z, passou a ser com S. Por que eu posso falar disso? Claro que eu posso falar. Claro que eu posso falar. Por quê? Porque o racismo é de todos nós. Então, eu tentei demonstrar, né, sem falar de racismo e cárcere, só com dados de prisão ou de prisões, mas tratar mais ou menos dessa origem. Né? Se o assunto fosse o Rio São Francisco, eu acho que Patrícia está habilitada a falar da Foz, e eu falei um pouquinho desde a nascente. Tá certo? Era isso que eu queria dizer, e era isso que eu queria sugerir de reflexão. Posso? Deve. Eu fiz inúmeras anotações sobre o que você falou, Eloy. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, porque só você para fazer uma metáfora de Tom e Jerry. Eu gostei, essa daí eu gostei. Cachorros e gatos de rua não brigam. Porque eles conhecem... acordar, né? Tem que fazer o povo acordar na sala de aula de 9h30 da noite, né? O povo que mora no Janga, tem que acordar o povo na sala. Aí tem que ficar fazendo piada. Porque senão as pessoas realmente dormem. Mas é interessante perceber, deixa eu colocar aqui Eu lembrei de Adriana nesse momento. Vou colocar a imagem.
É interessante você perceber exatamente isso, que nós temos aqui não apenas um racismo institucional, mas estrutural. E eu acho que a sua fala, ela traz muito sobre isso. Porque nós temos uma construção histórica racista que nunca foi efetivamente combatida, nunca foi efetivamente raciocinada sobre. Eu só queria colocar clara, Rebeca, a minha ideia de que racismo não diz respeito somente a preto. Exato. Né? Exato. O racismo é a grupos vulneráveis, a seres humanos vulneráveis. Né? Aí você e essa vulnerabilidade é aquilo que sustenta o nosso sistema capitalista. Quando você aprende desde cedo que você não é diferente de ninguém, aí você chega lá, né? Aí você começa a chegar lá. Por que eu sou diferente da pessoa que está comendo o lixo agora no sinal aqui na Rosa Silva? Por que eu sou diferente dele? Por que eu sou diferente dele? Por que eu sou diferente dele? Bota no microscópio, prova que eu sou diferente dele. Cadê Lombroso para dizer que eu sou diferente dele? Ou então, não sou. É todo mundo igual. Exato. Mas é justamente, e você toca num ponto que, para mim, pelo menos, é muito caro, que é a questão da identidade de classe. Eu costumo dizer uma coisa... Perfeito, professor. Obviamente, as minhas metáforas não são tão boas quanto as suas, mas eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte: amigo, se você paga plano de saúde, você não é rico, você é assalariado. Eu acho que está faltando exatamente a identidade de classe, de saber de quem realmente é o assalariado. O nosso país ele é tão miserável e ele é tão desigual que nós acreditamos que pessoas que têm, por exemplo, um carro, conseguem pagar um plano de saúde e manter um filho numa escola particular, são melhores do que outras, quando na realidade não são. Não é verdade? A pandemia nos mostrou que é todo mundo igual, né? Perdeu o emprego, quem ganha 15 mil, quem ganha 500 reais, está fudido do mesmo jeito. Mais uma vez, perfeita observação, professor. E não apenas isso, nós percebemos o seguinte, nós inevitavelmente temos que falar de política. A ascensão financeira, econômica que algumas pessoas tiveram nos últimos 15, 17 anos foi realmente um divisor de águas. Algumas pessoas ascenderam de classe e isso fez com que elas esquecessem suas origens. O fato de, por exemplo, conseguir comprar uma casa, conseguir comprar um carro, fez com que elas esquecessem exatamente das nossas grandes desigualdades. E é interessante você trazer essa questão da classe, porque a classe e a raça é justamente aquilo que nos coloca em sociedade, que nos traz identidade social. A raça, a classe e o gênero. Então, nós começamos a pensar nesse macro aspecto que você trouxe, e concordo perfeitamente com você, que é impossível negligenciar o fator histórico, mas também é impossível negligenciar o quanto essa história nos constitui no presente. É interessante que, por exemplo, na defesa da minha tese, uma das críticas, eu trabalhei uma tese essencialmente com epistemologia feminista, e uma das críticas era que eu não tinha conseguido equalizar as autoras com os autores, pelo menos equalizar. Aí a minha resposta foi, porque infelizmente nós não temos um número quantitativo de mulheres que escrevem. E isso não é um problema da mulher, isso é um problema de como esta mulher está inserida em sociedade. O mesmo ocorreria se nós fizéssemos, por exemplo, um levantamento em relação a homens negros que estão na academia. E agora eu vou falar do meu lugar de fala. Eu percebo exatamente, eu sempre digo isso aos meus alunos. No meu primeiro curso de graduação, eu tinha apenas um colega negro. E a que isso se refere na prática? Se refere exatamente aos processos de exclusão social que nós temos de forma bastante evidente e latente. Então, a sua fala, na minha opinião, ela é muito precisa, porque, obviamente, nós não temos como desvincular a questão da opressão de raça, de gênero, da questão econômica. Tem até uma pessoa que colocou aqui no chat, de uma maneira bastante pontual, e eu achei isso muito importante, que foi o seguinte: a pessoa colocou alguma coisa voltada para o poderio econômico, e é fato. É fato. Se você for observar os locais de poder que nós temos em nossa sociedade, nós não temos uma predominância, pelo menos, algo
mais ou menos 50-50 de pessoas, uma construção multiétnica. Isso não temos. E isso... Embora a propaganda seja essa, né? Embora a propaganda seja essa. Embora a propaganda seja essa. É a função declarada e a função não declarada, né? Exato. E é interessante nós começarmos a pensar nesse aspecto, exatamente por quê? E você traz um ponto muito importante, novamente, quando você trata da questão econômica, que, inevitavelmente, é a questão econômica que vai facilitar com que pessoas tenham ascensão social. Eu vou ser mais claro. Tem um ponto muito interessante, que é uma crítica ao empreendedorismo. E é justamente uma pessoa, isso eu vi num documentário da internet, um homem negro dizendo assim, é muito fácil para um branco dizer para mim que eu devo ser empreendedor. Eu estou pensando em como pagar minhas contas hoje. Eu estou pensando em como comer hoje. Eu não posso fazer investimentos a longo prazo, porque se eu fizer investimentos a longo prazo, a minha família morre de fome. E é justamente nesses elementos que nós começamos a perceber onde se evidencia as práticas racistas e como alguns discursos são muito racistas. E isso é importante exatamente por esse recorte econômico que você traz, do quanto a economia interfere diretamente nas questões sociais. Ou seja, pessoas foram relegadas ao estado de coisas. Há pouquíssimo tempo, se você for olhar, eu acho que não tem nem 100 anos, que pessoas negras foram colocadas na situação de pessoas. E discutir a questão da dignidade dessas pessoas é algo praticamente novíssimo. E como Patrícia bem disse, esse processo acaba perpetuando a apropriação dos espaços de poder pela mesma casta economicamente, né, concentradora de riqueza. Quando você tem... Quem é que pode pagar 3 mil reais do cognitivo lá em Casa Forte para o filho estudar? Né? De manhã e de tarde, com McDonald's dentro do colégio. Quem é que pode pagar? Quem ganha 20, 30 mil de salário. Né? Até quem empreende é complicado pagar. Aí acaba que só... Aí quem é essa pessoa? Tem uma foto muito emblemática, viu, Patrícia? Você deve lembrar dessa foto, que foi um protesto de médicos e um protesto de garis. A foto dos médicos era toda de brancos e a foto dos garis era toda de pretos. Não era assim, a grandíssima maioria. Era... Chega a ficar arrepiado de falar dessa fotografia. Assim, então, eu vou ter lugar para preto, vou ter lugar para branco? Sim. É isso que o sistema dá. É isso que o sistema traz. Você é preto, você nasceu para amanhã morrer com a bala perdida e tchau. É como você já nascesse. Exato, é como se você já nascesse, professor, destinado a subir na alternidade. Eita, quase saiu. Exatamente. Ser subalterno, sabe? Você não vai poder ascender, porque, como você bem traz isso, a economia vai interferir nisso. Do meu ponto de fala... Da República, ele quer classificar empregada doméstica como atividade essencial. Que as pessoas estão descobrindo. Hoje, alguns estão descobrindo que aquele prato sujo na pia, ele não se lava sozinho, não. Alguém pegou aquele prato, lavou e botou de volta no lugar onde ele pegou limpo para sujar de novo. Minha mãe sempre disse isso com bastante clareza. Por quê? Por que você acha que você nasceu para sujar e o outro nasceu para limpar? A sua sujeira. Por que isso? Onde é que está escrito isso nas tábuas de Jeová, sei lá, de sei lá quem for? Onde é que está escrito? Quem inventou isso? Que alguém nasceu. É verdade. Que alguém nasceu pensa na tua fala. Onde é que está escrito isso? E o que você trouxe, professor, na sua fala foi bem pertinente, porque, por exemplo, do meu lugar de fala, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, Patrícia, você sabe que, por exemplo, o Estado utiliza digamos, a tua ascensão, mesmo que minimamente, porque eu não advenho de famílias com nome no campo jurídico, né? Essa coisa de ter... Patrícia é filha de fulaninho, então, assim, de família para família, não tenho, né? Mas, assim, você sabe que o Estado utiliza essa tua ascensão para ser contra a tua própria população. Aí eu digo, bem, dependendo de como eu me coloco,
em ter ocupado esses espaços que eu venho ocupando, É a galgando. figura do token, né? Você não pode se deixar se transformar num token. Exatamente. Token, para ser bem Exato. Então, rápido, assim, para quem não entende aí o que seja uhum, token é aquele negão lá do lado de Bolsonaro, aquele é um token. Né? Uma pois é. criatura sem qualquer Né? representação, mas que aparece na foto para que no porta-retrato apareça lá Tenha. E né? passar Como a uma gente viu agora recentemente. de representatividade. Não é Exatamente. isso? Passar uma Exato, foto, é, Rebeca. Como a gente viu agora há pouco na própria campanha do Enem. Colocou Uhum. ao final, né, um menino, né, um jovem negro, meio que para dizer assim, ó, tá tendo exceção sim, ó, tem representatividade, né? Então, assim, eu mesmo no meu lugar de fala, eu me vejo como privilegiada, porque mesmo como mulher negra, morando em periferia, não tendo o poder aquisitivo para estar morando em Casa Forte e outros bairros, ter carro, isso, aquilo, outro, eu ainda me vejo, eu ainda reconheço meu privilégio, porque minha mãe ficou com meu filho para que eu pudesse trabalhar e estudar. E eu pude dar ao meu filho o privilégio de ele não trabalhar, ele só estudar, mesmo sendo preta periférica. E ele foi laureado. Então, assim, isso tudo para mim é motivo de orgulho e dizer, eu estou no caminho certo e eu quero continuar fazendo isso em prol da minha população, porque cada vez agora, que eu consigo não precisa ser tão mais difícil para algumas pessoas, né? Não precisa ser tão mais exato. Então, assim, aí o que eu reflito, sabe, professor? Então, assim, se eu conseguir, eu vou estimular outras pessoas a também a conseguirem. A coletiva de juristas que eu participo, a gente tem esse viés de dizer, você quer estudar, venha. Independente, porque, assim, tudo que a gente faz, mesmo que seja voluntário, sempre cai no viés de ter algum valor para poder se manter aquilo. Mas mesmo as pessoas que chegam e dizem, eu quero estudar, e eu quero, a gente diga, vem, estudem. E a gente aplica essa metodologia e estamos aí nessa luta para poder dar essa oportunidade para essas pessoas, porque elas não têm condições de pagar um curso preparatório. Então, assim, eu paro e digo, poxa, eu preta, mas eu sou uma preta privilegiada, porque eu tive alguém que pagou para mim minha segunda fase, para eu estudar no espaço jurídico, para eu passar na OAB. Eu tive alguém que pudesse pagar os 40% do financiamento meu estudantil. Isso tudo, pô, é privilégio, que muitas pessoas não têm. Eu tenho que ter essa consciência. Quando a gente vem para esse mote do Covid, é impressionante, é como quando você traz essa reflexão, quando os médicos dizem, olha, você está com Covid, então se isole, olhe, passe álcool em gel nas maçanetas, nas paredes. E a população que não tem uma casa, que vive nem ocupação, qual é o álcool em gel em que parede, em que maçaneta? Né? Então, assim, fique em casa, são muitas. né? Fique em casa, que casa. Né? Que casa, sabe? Então, assim, é muito. Essa coisa da empatia, da alteridade, ela é muito presente. Eu tenho uma experiência própria, porque meu filho é filho de uma pessoa que era jogador, parará, não sei o quê. E eu adentrei com um processo de alimentos no ano de 2000. Quando esse processo teve uma audiência, eu fico rindo, porque eu disse, eu ainda vou construir, eu vou escrever sobre isso. Foi em 2019, ano passado. Meu filho já estava com 23 anos. E, pasme, porque assim, a juíza que estava ali naquele outro lado, ela não se colocou no meu lugar, até porque ela é mulher branca, certo? Então, ela nunca passou pela situação que eu passei, de como eu consegui criar meu filho dentro de uma periferia, onde a marginalidade é presente sim, o tráfico também é sim. E como é que eu me desdobrei para poder dar essa educação e ele chegasse onde ele chegou, porque ele é pós-graduado, dá aula de inglês, não sei o quê. Então, assim, em nenhum momento ela me colocou na condição, eu e meu filho lá presente, na condição de réu, e o pai dele na condição de vítima. Porque ela chegou ao fato de dizer como é que o senhor consegue se sustentar hoje trabalhando em 2 condomínios como porteiro. Então, assim, demonstrou como eu, enquanto mulher negra, sou invisível. Como eu, enquanto pessoa nessa sociedade, o que eu faço, as minhas conquistas são relevantes, sim, para mim, para o meu quilombo, para a minha ancestralidade, mas para a população minoritária, que é a branca, que está lá no espaço de poder,
É irrelevante isso. Porque uma criança que você entra com processo, ela tem 4 anos de idade, e ela chega na frente de um juiz já de maior idade, o camarada nunca contribuiu com um big. E você olhar para outra e dizer assim, eu tenho pena dele, sabe? Então, assim, isso é impactante. E isso corrobora e me dá mais força, sabe, professor? De continuar na minha luta, na minha militância, de ascender ainda mais onde eu quero chegar. Eu vou conseguir meus objetivos para daí, de fato, porque eu acho que a pluralidade de pensar, gente, é que dá condição das coisas serem vistas com outro olhar. Muitas vezes tem pessoas brancas que elas têm aquela coisa do filme Gato Guerreiro, né? Visão além do alcance. Tem pessoas que não têm essa visão além do alcance, porque também, de fato, elas não vivenciaram, é como você está trazendo. Elas nunca param para pensar que aquele prato que ela sujou, alguém lavou. Né? Que aquela cama que ela não forrou, alguém foi lá e forrou. Então, assim, é uma visão limitada. E eu acredito muito que na pluralidade de pensar e de ocupação de espaços, isso pode ser, de fato, modificado, minimizado de alguma forma, sabe, professor? Eu fico assim, esperando, né, que as moças e os rapazes também, óbvio, né, observem a sua história, a sua trajetória, porque exemplos valem mais do que palavras. Né? E eu tenho certeza que sua luta não foi fácil. Eu sou filho, eu fui criado só pela minha mãe também, e vi a luta dela, embora branca, né, e de classe média, mas uma mulher feminista e professora e estudiosa e tal, passou também pelos racismos, né, dela, né, de ter irmã querendo tomar o filho e tal. E assim, mulher, Ave Maria, não estou nem fazendo homenagem de cor presente, nem querendo fazer média, mas Rebeca me conhece, repare, quer intimidade maior do que a criatura assistir a sua defesa de dissertação, né? Coisa mais ímpar do que isso, não existe. Intimidade tem, né? Mas, assim, não entramos nesse mérito. Eu apenas pude presenciar a sua defesa. Pergunta se ela me isso não, porque vários alunos assistiram a minha defesa de doutorado. Então... ela sabe, né, o caminho de onde eu venho e tal. Eu acho que é possível, sim, né, todo mundo ter essa visão coletiva. Mas, infelizmente, a cada dia que passa, o Brasil vai mostrando que não é uma nação, né? Nós não somos uma nação. Verdade. Eu sou de Casa Forte. Eu não me coloco no lugar, hipoteticamente, eu sou de Casa Amarela, mas sou da parte longe da Vila Norte, né? Eu não me coloco no lugar do cara de Casa Amarela. Aí eu quero que o cara de Santa Catarina, né, o país que mais baixa conteúdo neonazista do Brasil, se coloca no lugar do nordestino, do preto. Não vai se colocar, não vai. Né? Nós não somos uma nação. Pois é. Estamos muito Nós não temos essa construção, né? Aquela história. Quer saber o que é nação? Essa pergunta é retórica. Eu vou dizer. Nação é família. Né? Nação é o seguinte. Você defende seu irmão incondicionalmente. Da porta para fora. Exato. Quem vier falar mal do seu irmão, você defende. É como, por exemplo, se um flamenguista me perguntar quem é o campeão brasileiro de 87, eu digo que é o esporte e ainda digo que torço para o esporte. Por quê? Porque minha nação é nordestina. Agora, se um cara do esporte, vizinho meu amigo, meu primo, minha família é toda do esporte, me perguntar quem é o campeão, eu digo, o esporte não jogou, como é que pode ser campeão? Aí começa aquela discussão sem fim. Mas a sensação de que alguém quer interferir nessa minha lógica de nação é que me defende. Agora, é que nos defende. Mas o Brasil não é uma nação. Né? Nenhum espaço que nós temos hoje, teoricamente, ou pseudo-democráticos, a gente conquistou com luta, né? Com luta. Esse mérito a gente não tem. A gente ganhou tudo, né? O príncipe tomou conta do que o rei não queria mais e tal, e nossas conquistas são quase sempre no Facebook, as nossas lutas são sempre no Facebook. Cadê que a gente não para de pagar o colégio todo mundo junto? Para ver se o colégio não diminui a mensalidade. Né? Por que a gente não abre mão do plano de saúde e vai batalhar por um sistema de saúde e de educação, né, condizente? É até um debate que é mais uma sugestão, viu, dona Rebeca? Para a gente... Sugestão anotada. Para a gente discutir. Agora, né? Cidadania é um negócio muito complicado. Cidadania custa caro. Né? Quantos clientes eu deixo de ter
por conta da minha postura, né, de defender bandido e tal, né? Mas aí, E paciência. assim, eu acho que isso é muito interessante, porque esses locais de debate, esses temas, eles devem entrar na academia. E é interessante, os meus alunos, eles sabem disso, eu sempre coloco isso. Nós temos que tratar de temas da subalternidade, nós temos que tratar de temas que estão localizados à margem. Porque se nós não fizermos isso, ninguém fará. Uma coisa que ficou aqui implícita, mas eu gostaria de deixar bastante clara, é a questão do poder da voz. E esse poder da voz nós só conseguimos através do lugar de fala. Quando eu coloquei, por exemplo, que eu sou uma mulher branca, eu estou justamente me colocando a favor da luta contra o racismo, justamente porque eu tenho consciência que a minha fala, por uma questão de preconceito social, ela é mais ouvida do que a voz de outras pessoas, de outras mulheres. A partir do momento que eu, professora universitária, tenho determinadas posturas, isso chama a atenção e faz com que alguém me escute, mais do que outras. E isso é o que eu coloco como a minha função social, é justamente trazer para a academia e trazer e fomentar esse tipo de discussão para que cada vez mais as pessoas sejam atingidas por falas críticas e reflexivas como estas que ocorreram aqui à noite. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito pela presença de todos. Muito obrigado pelo seu convite, viu, moça? Claro, e as nossas atividades da série Diálogos, elas estão ocorrendo tradicionalmente segunda, quarta e às vezes também na quinta-feira. Amanhã nós teremos impactos do Covid-19 no setor cultural. E agora, José? Teremos a presença de Adriano Portela, Márcio Fescher e Samuel Santos, para discutir justamente como fica a questão da economia e dentro desse setor que provavelmente será o último a voltar, porque ninguém vai querer juntar 100, 200 pessoas ou até mesmo 50 mil pessoas, por exemplo, no Maracanã para assistir um show em um período onde nós temos um problema sanitário fortíssimo. E na segunda-feira contaremos novamente com a Eloy para discutir segurança pública em tempos de Covid-19. Eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Ficaram até o final guerreiros e, como os palestrantes permitiram, vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Quando a edição estiver pronta, e consiste basicamente em colocar nossa vinheta, enfim, eu disponibilizo para que a Eloy também possa divulgar entre seus alunos e Patrícia também possa divulgar enfim, para quem quiser. Eu estou passando aqui devagarzinho. Tá bom. Eu estou passando devagarzinho aqui, Rebeca, não sei se para você passa, os nomes das pessoas que estão aqui. E aí, ficando salvo, você consegue... Pode ficar tranquilo, Eloy. Eu gostaria de pedir para aqueles que aqui estão, alguns já enviaram, eu já verifiquei isso, que enviem os dados de vocês, ou seja, nome e CPF, para a confecção de um certificado do setorial de extensão, levando em consideração que o projeto Série Diálogos é um projeto de extensão. Então, vocês receberão um certificado de 2 horas, essa gravação está aqui, nós verificaremos aqueles que ficaram até o final, e por isso receberão um certificado. Amanhã mesmo, nós já iniciaremos esse processo de elaboração, tanto o de Eloy quanto o de Patrícia estão prontos já, eu vou enviar em breve. Mas, com isso, eu agradeço bastante pela participação de todos. Eloy, muito obrigada, de coração. Você sempre muito solícito e sempre atendendo as minhas solicitações, independentemente de que seara seja, né? Desde a bronca é atender as expectativas. Solicitação, qualquer um atende, né? A bronca é a expectativa. Mas você sabe que atende também as expectativas. E Patrícia, queridíssima, esteve conosco na Semana da Consciência Negra, que foi um período bastante complicado para nós, porque tivemos muita oposição nessa questão da realização do evento, por incrível que pareça. E Patrícia esteve conosco. E, Patrícia, as portas estão sempre abertas para você. Você é uma pessoa que, a todo momento, se mostra dedicada, gentil e, sobretudo, presente. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. É melhor abrir, porque se não abrir... Muito obrigada. É melhor abrir, né? Mulher forte, determinada, mulher empoderada. Não é verdade? Rebeca, muito obrigada, professor. Um prazer, amei conhecê-lo. Eu queria registrar aqui ao Claudemir, muito obrigada pelo carinho. E o que ele trouxe, né? De fato, a gente
por mais amplo que seja a inserção, as possibilidades, as cotas de estarmos nos espaços universitários, ainda latente essa falta de representatividade, inclusive até muitas vezes de professores, mas o que eu quero deixar aqui registrado é que essa construção, essa edificação para a gente trazer a academia para a nossa comunidade, para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa ascensão, é justamente partindo do interior nosso. Né? Então, assim, você já sinaliza, Claudemir, que você tem essa expectativa interior. Então, participa ativamente das propostas acadêmicas, junta-se a grupos que você se perceba que coaduna com tuas especificidades, com teus ideais. Né? Eu, particularmente, sempre busco estar em sintonia e em movimento com outros grupos que têm os mesmos propósitos que eu tenho de vida, e para mim está aqui que hoje, assim, foi surreal e muito, muito construtivo, produtivo. Estou aqui à disposição sempre. Rebeca, professor Eloy, um beijo, brigadão por tudo mesmo, tá bom? Uma boa noite a todos. Pessoal, não coloquem os dados de vocês aqui. Vocês estão colocando nome, CPF, e isso está gravado e será disponibilizado no YouTube. Eu estou a todo momento repetindo isso no chat. Meu Deus, apague. Acabei a todo momento. Alguns alunos também fizeram essa observação, alguns alunos meus, mas, por favor, já disponibilizei o e-mail, façam isso por e-mail, certo? Então, a todos, muito obrigada e encerramos aqui.